Oi, pessoal. Então, logo eu comecei minha caminhada espiritual, eu tinha a ideia de que consciência fosse algo, de que a partir do momento que a gente fosse adquirindo, ela ia ampliando, ampliando, e quanto mais a consciência ampliasse, mais inteligente eu iria ficando, mais eu ia ter facilidade de compreender as coisas, mais sabido eu ia me tornando, como diziam os antigos, e que a partir daquilo seria só deleite. A partir daquilo era se integrar cada vez mais no universo e viver uma vida praticamente nirvânica, onde os grandes problemas que assolam a maioria das pessoas, eles não seriam capazes de me atingir, porque na verdade eu teria todas as respostas. E isso a gente percebe que é uma ideia bastante recorrente na grande maioria das pessoas que procuram um caminho espiritual. Para isso, para que isso pudesse acontecer, então, o primeiro passo é a gente procurar o conhecimento. Então, a gente quer saber, a gente quer entender, e etc. Como se conhecimento fosse um parâmetro de espiritualidade. Volto sempre naquela mesma questão, a gente acaba misturando os planos. E o fato de alguém nesse plano ter conhecimento, ser graduado, pós-graduado, doutor, etc., não significa de nenhuma maneira que essa pessoa seja espiritualizada. Mas a gente, de certa maneira, a gente acaba fazendo isso. Quando a gente inicia, então, esse caminho, a gente quer fazer tudo certinho, a gente quer colocar em prática todas as coisas. E a gente, sem perceber, a gente vai mudando de postura perante a vida, conforme já disse também em vídeos anteriores. E, de repente, no meio de tudo isso, a gente não percebe que a gente vai se desfragmentando. A gente vai se afastando da nossa verdade interior, consequentemente, a gente vai se desfragmentando, a gente vai se dissolvendo. Vai se dissolvendo a partir dos vários conteúdos que a gente começa a ler aqui e ali, e a gente vai se dispersando sem perceber. Isso tudo acaba nos enfraquecendo. Eu não estou falando que isso seja uma coisa ruim, não. Eu estou descrevendo para vocês exatamente como que ocorre o caminho relacionado às questões espirituais. E a partir de um determinado momento, a gente começa a construir um novo eu. Né? Existe o eu nosso, que existia antes do nosso conhecimento com a espiritualidade, e o eu depois, que a gente vai construindo de acordo com aquilo que a gente vai aprendendo e etc. Só que, né, como sempre a gente diz, esse eu ainda é um eu preconceituoso, porque ele ainda está baseado nas ideias dele do que seria verdadeiramente espiritualidade, do que seria consciência, do que seria o cósmico, universal e assim por diante. Quando eu comecei o meu caminho e me deparei com tudo isso, num determinado momento, algumas coisas começaram a ocorrer que eu não esperava. Os antigos, eles sempre costumavam dizer, quando a gente imagina uma coisa, vai e faz o contrário, porque o contrário que é o certo. E para mim, ou comigo, aconteceu exatamente dessa mesma maneira. Eu tinha uma ideia do que fosse o caminho espiritual, do que fosse a consciência, e na verdade eu fui empurrado para um outro lado de modo completamente inesperado. Num determinado momento da minha vida, eu passei por um aprendizado, ou passei por uma vivência espiritual, que talvez tenha sido o ápice dessa vida, o ápice de muitas vidas. E no momento em que isso ocorreu, foi como se fizesse um vazio absoluto dentro de mim. Enquanto existia esse vazio absoluto, aquelas palavras que eram ditas em agartino, elas ecoavam dentro de mim e era como se uma corrente elétrica percorresse todo o meu corpo
apenas do lado esquerdo. Uma corrente quente, incessante. E a partir daquele momento, que foi uma coisa completamente imprevista, né? Ocorreu de modo completamente não planejado na minha vida, a partir daquele momento, então, eu dentro do meu conceito de espiritualidade, eu acreditei que eu entraria numa espécie de nirvana e que a minha vida dali para frente ela teria um sentido superior, um sentido elevado e alguma coisa desse tipo. Né? E passei a me cobrar exatamente esse tipo de coisa também. Ocorre que a partir do dia seguinte em que isso aconteceu, todas as minhas sombras começaram a emergir. Tudo aquilo que eu condenava nos outros, tudo aquilo que eu criticava, tudo aquilo que eu achava ruim, tudo aquilo que eu dizia que os outros não eram capazes de controlar, que os outros não eram capazes de fazer, etc. Sabe? Tudo aquilo estava dentro de mim. Aquilo começou a entrar em ebulição. A sombra começou a entrar em ebulição dentro de mim. E eu acabei caindo num processo bastante difícil, onde eu me via extremamente polarizado. De um lado, eu era tudo aquilo que eu não conseguia controlar, que eu não conseguia resolver, que eu não conseguia saber, e do outro lado eu era aquela lembrança daquele momento deífico, daquele momento sublime que eu tinha vivido. Isso, com o passar dos tempos, acabou ficando uma coisa bastante difícil de lidar, porque exatamente esses dois extremos, eles me levavam assim para um conflito de alma, para um conflito interior, que só aumentava a partir do momento em que o tempo passava. Quando eu estava de um lado, quando eu estava do lado, o lado sombrio, aquela lembrança era uma coisa assim muito difícil de lidar com ela, ao mesmo tempo que quando eu estava nas minhas funções, eu estava no meu lado luminoso, entre aspas, aquela lembrança daquela sombra também era uma coisa bastante difícil de lidar. E a partir desse momento, volto a dizer, eu comecei a viver uma polaridade que foi se intensificando, se intensificando, se intensificando, até de repente ela chegar num ponto praticamente insuportável. Num determinado momento, sem que eu percebesse, eu comecei a perceber todos tudo aquilo que havia dentro da minha mente. Tá? O momento sem que eu percebesse o momento em que isso começou. Né? Porque eu comecei a perceber todas as vozes, todos os pensamentos, todas as emoções, todas as lembranças. Minha mente era um amontoado de coisas desse tipo que me manipulavam completamente ao seu bel prazer, me levando para onde essas lembranças, para onde essa mente queria. A minha mente era como se fosse um ente poderoso, porque havia assim uma espécie de umas 200, 300 vozes falando ao mesmo tempo, todas elas clamando por atenção, e havia um ente superior que era a mente que comandava tudo isso. E volto a dizer, essa mente ela tinha todo o conhecimento a meu respeito. Ela me manipulava pelas minhas lembranças, pelos meus conhecimentos, por aquilo que eu havia lido. A minha mente me manipulava de tal maneira que eu percebia que eu não conseguia ser eu mesmo, eu não conseguia me libertar daquilo. É como se ela fosse uma veste da qual eu sabia que eu não era aquilo, mas por um outro lado, eu morria de medo de deixar de ser aquilo, porque ela era a única referência que eu tinha de mim mesmo. E nesse determinado momento, quando isso começa a acontecer, a gente começa a vivenciar um processo muito parecido ao processo de loucura. Muito parecido. A gente se sente completamente impotente, se sente completamente incapaz.
A gente percebe como as nossas imaginações, como as nossas ilusões, elas vão nos manipulando. E a gente sabe que elas são imaginações, que elas são ilusões, mas nós somos completamente impotentes perante elas. E nesse determinado momento, a gente começa a se sentir cada vez mais fraco, cada vez mais incapaz, cada vez mais impotente. E a gente vai mergulhando num processo onde a gente, em se deparar com a gente mesmo dessa maneira, a gente vai acreditando cada vez menos na gente. E a gente vai achando que existe sobre nós uma espécie de maldição, uma espécie de castigo, ou alguma coisa desse tipo. Nós começamos a nos ver como o pior dos piores. Nós começamos a perceber as nossas, volto a dizer, nossas deficiências, nossas manipulações. Nós começamos a ver aquilo que nós fazemos. Eu lembro que quando eu estava nessa etapa, a sensação que eu tinha era como se fosse, sabe, a água de um ralo de pia, quando a gente destampa, e era como se fosse aquele ralo sugando, só que em vez da água era um monte de vozes, um monte de lembranças, um monte de imagens, um monte de gemidos, e eu sendo sugado dentro daqueles gemidos, daquelas imagens, daquelas lembranças, completamente impotente. E a gente chega a pensar nesse momento que existe algum tipo de possessão demoníaca, que existem coisas desse tipo, que a mônada nos abandonou, que nós perdemos a nossa conexão com o divino. A gente passa a viver um verdadeiro inferno. E a partir do momento que a gente começa a viver nesse inferno, a gente começa a procurar uma causa para tudo isso. Por que será que eu estou passando por isso? E a partir do momento que a gente acredita que isso é um castigo, que isso é um processo de culpa, alguma coisa desse tipo, a nossa memória ela começa a fazer uma espécie de varredura, nos levando a todas as nossas lembranças, onde eventualmente possa haver algo que seja o causador daquele castigo que a gente acredita estar vivendo. E a partir desse momento, todas as nossas lembranças, por incrível que possam parecer, elas começam a emergir do nosso consciente e tudo aquilo que é duvidoso começa a nos atormentar. Mas será que é isso? Será que é aquilo? Será que é outro? A gente cai numa crise existencial profundíssima diante desse sofrimento mental que a gente está passando e a gente começa a perguntar, mas qual que é o sentido de tudo isso? Por que eu estou passando por tudo isso? E nesse momento, a gente compreende o simbolismo do encontro com a esfinge. Quando ela diz, decifra-me ou eu te devoro. Porque é exatamente essa sensação que a gente tem nesse momento em que o nosso mental e o nosso emocional parecem completamente desgovernados perante alguma coisa que a gente não sabe o que é. E diante desse sentimento que nós ficamos procurando as causas, cada uma dessas possíveis causas, clamando por explicações, é como se fossem charadas. A gente sente a necessidade de encontrar respostas para tudo, para que a gente possa entender o que está acontecendo com a gente. E a partir desse momento que a gente vai procurando respostas para tudo e a gente não consegue encontrar, a gente se sente afundando cada vez mais e a gente se sente morrendo cada vez mais. A gente se sente a um passo da loucura e isso acaba sendo uma coisa muito difícil. Quando isso acontece, a gente começa a sentir um aperto no peito muito grande, um aperto de medo, um aperto de desespero, a gente tem transpirações frias. É um processo bastante difícil. E o que é interessante, né, depois mais tarde eu fui saber realmente como que era isso, eu vou falar ainda mais adiante, que na verdade esse processo é a própria mente, é o nosso próprio mental concreto se debatendo através de uma transformação que está acontecendo dentro de nós e que nós não percebemos. E quando, junto com ele, existe um sentimento de morte
porque esse momento ele significa o final de uma época e início de outra. Então a gente passa a ter o sentimento da morte, a gente passa a ter a certeza da morte. Eu sentia o cheiro da morte. A morte estava em volta de mim e eu sentindo o cheiro da morte. Uma vez comentando a esse respeito com a mestra, que eu sempre comento aqui, ela me disse que ela via sombras perto das pessoas quando essas pessoas iriam morrer, né? E eu, na verdade, eu sentia o cheiro quando as pessoas iam morrer, quando alguma coisa iria acontecer. Eu acabava sentindo isso em mim também. Era como se eu fosse morrer a qualquer instante. Eu tinha a sensação da morte chegando perto de mim, da morte me tocando. Eu tinha a sensação de que tudo havia terminado e que não havia, eu não tinha direito a mais nada, que a vida não tinha mais sentido. Eu precisava, diante da morte, encontrar um sentido desesperadamente para a vida. Só que tudo isso com o cérebro e as ideias completamente descoordenadas. Quando a gente está nessa fase, eu costumo dizer que é como se os pensamentos estivessem escorregadios. A gente não tem a capacidade de fixar um pensamento. A gente não tem a capacidade de organizar uma ideia. Tudo isso some da gente. Toda essa questão mental racional, a gente percebe ela se dissolvendo. E quanto mais ela vai se dissolvendo, mais medo a gente vai sentindo. E quanto mais medo a gente vai sentindo, mais certeza da morte a gente vai tendo. E a gente vai passando por uma noite escura, a gente vai atravessando um deserto extremamente solitário, extremamente vazio, porque é um momento em que todas as pessoas se afastam. Porque exatamente nessa hora, talvez a gente esteja muito fechado, ou talvez até a gente mesmo se afastaria da gente, porque a gente não se suporta. É um momento extremamente difícil. É um momento de embate com a alma muito difícil, onde a gente se sente completamente impotente, completamente incapacitado. É um momento onde todas as nossas fraquezas, todas as nossas incertezas, todas as nossas dúvidas, todos os nossos sentimentos não resolvidos, todos os nossos conflitos, eles afloram. E a gente procurando explicar, e a gente procurando entender. E quanto mais a gente tenta explicar, mais a gente tenta entender, mais confuso a gente vai ficando. E a sensação que a gente tem quando a gente está atravessando por esse processo é de como se a gente estivesse atravessando uma areia movediça e a partir do momento que a gente levanta um pé, o outro afunda cada vez mais. E esse processo, que é um processo bastante difícil, ele acaba demorando algum tempo. Para mim, eu passei, desde aquela consagração até o início desse processo, demoraram 7 anos com a briga da polaridade. Depois esse processo mesmo, ele vai demorar 3 anos e pouco, que é o que acaba acontecendo. E, por sorte minha, nesse momento tão difícil, apareceram pessoas especiais que souberam me guiar e souberam me orientar e me diziam que esse era o processo da aquisição da consciência, que essa era a esfinge, que esse era o encontro da esfinge. Uma época que a gente usou muito das mitologias para tentar explicar essas coisas, mas sinceramente eu não acreditava. Eu não acreditava que eu estava com essa bola, eu não acreditava que eu tinha essa capacidade. Eu achava que essas pessoas estavam sendo gentis comigo, que na verdade elas tinham pena de mim por aquilo que eu estava passando, pelo meu desequilíbrio, pelas minhas condições e etc. Isso foi fazendo com que eu precisava reagir perante mim. E aos poucos a gente vai tentando uma série de coisas. E aí o grande aliado dessa questão foi aquilo que eu disse para vocês
o que eu venho dizendo, chega um determinado momento que a gente precisa se transformar num observador imparcial da gente mesmo. E a partir do momento que a gente começa a se transformar num observador imparcial da gente mesmo, e não se envolver mais com as polaridades, não se envolver mais com os pensamentos, com as ideias, com os sentimentos, aos pouquinhos a gente vai emergindo. A gente vai emergindo dessa sombra, a gente vai emergindo desse inferno, a gente vai emergindo desse abismo que a nossa própria mente, aliada ao nosso emocional, acaba nos lançando. E a partir do momento que nós vamos percebendo isso lentamente, esse processo é um processo demarcado por subidas e descidas, nós vamos nos decepcionando com a gente mesmo cada vez mais, mas ao mesmo tempo que isso vai acontecendo, por um outro lado, a gente percebe que todo esse processo foi como se fosse uma academia. Porque nessa luta que a gente passa com a gente mesmo, 24 horas por dia, a gente acaba sendo obrigado a desenvolver muita força mental, muita força interior para que a gente possa superar toda essa dor, toda essa questão interior intensa pela qual a gente está passando. E a partir do momento que a gente entende que todos os sofrimentos dos outros também são nossos, e a partir do momento que a gente entende que todas as nossas fraquezas, na verdade, são aquilo que a gente vê nos outros, a gente começa a ficar mais tolerante, a gente começa a ficar mais paciente, a gente começa a entender a dor do outro. A gente começa a entender a dor do outro porque ela dói na gente também, pelo simples fato da gente não conseguir ter controle sobre ela, ou pelo simples fato da gente admitir que nós somos humanos, que nós não somos infalíveis e coisas desse tipo. Uma vez depois de um certo tempo, as coisas elas foram acalmando, né? Mas não é um certo tempo, como eu já disse, foram muitos anos. As coisas elas foram acalmando e aparentemente a minha mente foi silenciando. E o que passou a acontecer daquele turbilhão inicial, a mente ela transformou-se num silêncio. E é muito difícil explicar o que é esse silêncio de mente, porque esse silêncio de mente é alguma coisa que significa apenas a gente estar conectado com uma coisa de cada vez. Né? Aquelas 200 coisas, aquelas vozes todas, na verdade eu acabei percebendo que aquilo foi uma tomada de consciência do que é a nossa mente, do que é o nosso processo mental. Antes disso, é como se eu não me enxergasse e durante isso eu comecei a me enxergar. Quando a gente fala de consciência, o primeiro passo é a gente enxergar a gente mesmo. Eu não posso mergulhar no universo, no cósmico, etc., a partir do momento que eu tenho todas essas restrições, todas essas inseguranças, todos esses medos, todos esses preconceitos. A consciência é algo impessoal. A consciência ela não tem polaridade de bem e mal. A consciência ela não se aplica aos valores que a gente conhece aqui. Enquanto a gente tiver esses valores, a gente não pode compreender sequer o que seja a consciência. E o primeiro passo para que isso aconteça é exatamente a gente entender dentro de nós todos os nossos obstáculos, todas as nossas questões, todos os nossos medos, dúvidas, como eu venho falando aqui no canal. Depois de um determinado tempo, quando as coisas já estavam calmas dentro de mim, relativamente calmas, eu encontrei o Adhemar Ramos e nós tivemos uma conversa bastante interessante naquela época. E o Adhemar ele chegou inclusive a elaborar um material a esse respeito que vocês podem encontrar aí na internet, onde ele descreve esse processo da consciência de um modo assim bem mais organizado, como era o modo dele fazer as coisas, e bem mais didático. E quando eu conversei com o Adhemar, eu acabei percebendo que realmente o que eu havia passado era um processo desse tipo. Que, na verdade, aqueles que me ajudaram, aqueles velhinhos,
Eles não estavam mentindo para mim, eles não estavam tendo pena de mim. Na verdade, eles estavam me falando algo que realmente estava acontecendo, só que eu não tinha consciência para saber, tão perdido que eu estava no embate com a minha própria esfinge, tão perdido que eu estava diante daquele encontro. E a partir de então, a coisa é anos isso, tá, pessoal? A partir de então foi chegando material para mim. Durante o processo, eu tinha estudado muitos mitos, que fez parte de eu começar a entender o que estava acontecendo. Porque apesar de eu estar vivendo o caos que eu estava vivendo, eu precisava entender o que estava acontecendo comigo. Uma vez tinha uma senhorinha que eu conheci lá em São Lourenço, e eu perguntei para ela como que havia sido o processo dela, e ela falou assim para mim, olha, Renê, eu precisei estudar depois de um determinado tempo para entender o que tinha acontecido comigo. E comigo também, de certo modo, acabou sendo a mesma coisa. E o que acabou acontecendo foi que aí foi chegando material, foi chegando todo o tipo, né, daquilo que eu precisava para compreender esse processo. E a gente percebe que nas biografias de pessoas que a gente considera especiais, todos eles têm um apagão. Existe um apagão aí de alguns anos na vida deles, onde isso é descrito em suas biografias como sendo um período em que eles passam por uma profunda crise existencial. E hoje a gente percebe que essa profunda crise existencial, ela faz parte de todo o processo. Uma das falas mais bonitas que existem, ela diz assim que não há mudança de estado de consciência sem que haja concurso de lágrimas e sem que haja a morte. E é exatamente isso que acontece. Para que a gente possa adquirir a consciência, é necessário que haja uma morte. E essa morte, ela começa a partir daquilo que a gente considera o mais importante, que é nós mesmos. Depois que tudo isso termina, a gente percebe que nós não somos mais aquela mesma pessoa e que aquela pessoa ela acabou morta, esquecida lá atrás. Nós temos apenas uma vaga lembrança. E o que é importante é que essa revisão ela acaba fazendo com que a gente não desperte superpoderes, tá? Mas a gente consiga ter consciência das nossas fraquezas, das nossas incapacidades, das nossas incertezas, das nossas dúvidas. Nós tenhamos consciência do imenso trabalho que nos aguarda ainda, do muito que temos que fazer, do muito que temos que aprender, do muito que temos que transformar. Nós tomamos consciência da nossa insignificância. Nós tomamos consciência de que nós nada somos, absolutamente nada. Eu lembro num momento em que eu cheguei a essa conclusão, que foi um momento em que eu simplesmente resolvi aceitar tudo aquilo. Resolvi aceitar que era o momento de morrer. Resolvi aceitar que afinal, viver daquela maneira não tinha sentido algum. E diante disso as coisas começaram a mudar. A gente precisa aceitar o inevitável, que tem que ser do jeito que é, e não da maneira que a gente gostaria, não da maneira que a gente acredita, e assim por diante. Eu fui muito feliz no meu processo de iniciação. Eu tive uma iniciação muito dura, muito difícil, onde no meio do caminho, eu fui perdendo tudo aquilo que eu mais considerava. E eu me achava uma pessoa inteligente, e durante esse processo, eu senti até a perda da inteligência, a perda da capacidade mental, a perda do discernimento, sabe? Tudo isso estava sendo tirado de mim. Tudo isso estava me sendo levado, sabe? Eu lutando desesperadamente para manter. São os nossos apegos que a gente desesperadamente luta para manter. O que a gente esquece é que aquilo que faz parte da gente, a gente realmente não perde.
e a nossa essência verdadeira, ela acabou oculta por essa casca, por essa capa que a gente construiu a partir dos nossos preconceitos, dos nossos medos, das nossas capacidades, as nossas necessidades de aceitação e assim por diante, que elas acabam sendo um grande obstáculo para que a gente possa crescer, para que a gente possa adquirir a consciência. O significado da esfinge é bastante interessante, onde a gente tem os 4 animais representados nessa imagem, né? Sendo que esses 4 animais, eles representam o quê? Né? Eles representam as naturezas já realizadas no homem. Ou seja, cada um dos animais da esfinge é uma natureza que precisa ser revisada para que a gente, a partir do processo de revisão dessas naturezas inferiores, a gente possa ascender em direção à tríade superior, em direção à natureza superior. O confronto com a esfinge representa a descida ao inferno e a subida ao céu. Representa um momento de morte, onde a gente se sente completamente impotente perante a nossa própria natureza e a qual nós estamos subjugados, da qual nós dependemos para estar aqui nesse plano, mas ao mesmo tempo, uma vez que nós tomamos consciência dela, nós acabamos nos libertando. Toda vez que a gente identifica a causa, a gente deixa de ser consequência. E uma vez deixando de ser consequência, a gente acaba se libertando. Tá bom, pessoal? Era isso que eu tinha para dizer para vocês e espero que tenham gostado. E vamos, que a gente ainda tem muito para aprender, né? Essa questão de consciência, de conhecimento, é algo que não termina jamais, né? Então, a gente erra imaginando que consciência é algo que a gente vai atingir e que a gente vai ficar no nirvana, etc. Ou a gente acreditar que nessa vida a gente vai conseguir. Até aquelas pessoas que atingiram esse estado de consciência, essa consciência ela passava assim como um flash por essas pessoas, sabe? Essa consciência ela não se firmava. Por quê, né? Porque nós não temos veículo para poder firmar nada disso. Nós ainda somos uma humanidade em elaboração e a gente precisa ainda de muitas e muitas vidas, sistemas, encarnações, né? Tudo aquilo que a gente vê na cosmogênese ainda pela frente, para que a gente possa julgar plenamente que a gente está apto para atingir a consciência plena daquilo que nós verdadeiramente somos. A única certeza é que nós somos eternos aprendizes. Tá bom, pessoal? Até mais.